Olá, muito bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. E o que pode ser melhor do que uma aulinha de matemática depois de um feriadão prolongado? Mas nada, né? Melhor do que isso, só uma aula com ela, Viviane Leal. Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, pessoal. Que bom que vocês chegaram aqui super animados para nossa aula. O Tony disse que está animado. Quando ele está animado, ele tem muita lição, tá, gente? Então, prepare seus caderninhos, que hoje a gente vai fazer uma revisão e estudar intensivamente sobre as frações, né, Tony? Exatamente. E vamos fazer um linkzinho também a respeito de proporcionalidade, já que a gente já trabalhou a proporcionalidade nesse bimestre também. Vamos tentar ligar uma coisa na outra. Será que a gente consegue? Consegue demais. Aqui, é isso aí. Tá aqui a professora Rosângela com a escola Paulo Nogueira de Guarulhos, dando bom dia pra gente. E também a escola Orlandi, aqui acompanhando já. Muito bom. Bom dia para você também, Helder. Seja muito bem-vindo a essa aula de matemática. É isso aí, muito bom. Gente, ó, vamos começar como tem que começar. Vamos ler essa habilidade e vamos dar uma olhadinha o que ela nos diz, né? Então, olha só, o nome da nossa aula de hoje é Frações. Um pouco de situações problema. Retomada. Versão brasileira CMSP. Olha, você viu aí? Mas só um pouco, né, Tony? Só um pouquinho. Então, olha só. Então, a nossa habilidade são habilidades do sexto ano. Habilidade 07, que é compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. Temos também a 09, que é resolver e elaborar situações-problema que envolvam cálculo de frações de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem o uso de calculadora. Os objetos de conhecimento são as frações, significados, parte, todo, quociente, equivalência, comparação, cálculo da fração de um número natural, adição e subtração de frações. Eu queria chamar a atenção de vocês, porque na nossa habilidade está falando muito sobre números naturais também. Mas você não precisa se preocupar, porque quando nós estivermos trabalhando com números, digamos assim, quebrados, você vai perceber que não muda muita coisa não, tá? É bem tranquilo. É que o nosso foco são os números naturais mesmo, até para a gente se aprofundar nessa ideia de cálculo da fração de uma parte, né? Fração de um todo, né? Vamos dizer assim. E a gente já começa, Vivi, com um probleminha muito legal. E olha só o que o probleminha fala. Olha só. O consumo consciente da água é um assunto recorrente nas mídias. É mesmo, né, Vivi? O pessoal fala muito sobre a água, como que a água é gasta, sobre a economia da água, né? E o consumo de água doce é dividido por setores. É para pasmar aqui agora, né? Olha só. Agrícola, industrial e doméstico. O setor agrícola representa cerca de 7/10 de toda a água doce consumida no mundo. Nossa. E o setor industrial consome cerca de 11,50 dessa água doce. Qual a fração que representa o consumo total de água dos setores agrícola e industrial? Então perceba bem, olha só, a gente já começa fazendo um cálculozinho com uma informação assim, até que, vamos dizer assim, interessante, né? Chamativa, né? Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para a gente calcular aqui a fração que representa o consumo total de água nos setores agrícola e industrial. Né? E aí nós temos aqui no nosso texto também, indicando para a gente essas frações, né, Vivi? Olha só, Sim. O setor agrícola representa cerca de 7/10. E o setor industrial consome 11,50. Então, que operação nós vamos fazer, Vivi? Adição? Adição, né? Muito então nós bom. vamos adicionar essas duas frações, né? Então vou até começar aí colocando para vocês, olha aí, ó. Temos que adicionar essas duas frações. E aí a gente precisa recordar de alguns detalhezinhos, né? Perceber, aí a primeira coisa que a gente percebe é que essas duas frações não possuem denominadores iguais. Se não possuem denominadores iguais, nós vamos precisar fazer esse ajuste aí para poder acertar, né, essa adição aí. Vou dar para vocês 2 minutinhos e a gente volta já já. Bom trabalho para vocês.
Voltamos aqui, Tony, nós temos várias escolas participando. Ó, tem o UP Adelaide Rosa Fernandes Machado, nós temos a Escola Edson Rontani de Piracicaba, Escola João Batista Bernardes, São Bernardo do Campo, nós temos a Escola José Chalupe de Itapevi e o pessoal aqui está dizendo 46,50 avos. E aí, Tony? É isso mesmo, Vivi. Olha só, olhando aí na tela, dá uma olhadinha aí, ó. Ó, já vou colocar para vocês. A gente, na hora de ajustar esse denominador, vamos dizer assim, a gente sempre vai procurar, né, Vivi, um múltiplo comum entre, nesse caso, o 10 e o 50. Nesse caso é muito fácil, né, Vivi? Tranquilo. Porque o 50 ele é múltiplo comum do 10, né, e do 50, né? Porque todo número é múltiplo dele mesmo, né? Então, como o 50 é múltiplo de 50 e 50 também é múltiplo de 10, na hora que a gente faz a relação dos múltiplos desses dois números, a gente encontra o 50, né? Que é comum para os dois conjuntos. E aí a gente trabalha, né, Vivi, aquela ideia da proporcionalidade. E é legal a gente saber proporcionalidade agora, né? Porque olha só, do 10 para o 50, eu multipliquei por 5, não foi? Sim, senhor. Isso. Então, do 7 para o 35, eu também multiplico por 5, né? Então, eu fiz 10 vezes 5 deu 50 e 7 vezes 5 deu 35. A segunda fração, Vivi, a gente não precisa nem mexer, né? Porque ela já está com o denominador 50, né? Então, ela ficou igualzinha. E aí, como manda o figurino, né? Sim. A gente adiciona só a parte de cima. Que vontade de colocar aquele meme agora que você me mostrou, né? Que a gente não adiciona os denominadores, né? Somente os numeradores depois que a gente ajusta, né, Vivi? Então a nossa resposta aí vai ficar, né? 46,50 avos. E aí eu quero entrar num detalhezinho agora, Vivi, que é em relação a esse resultado, 46,50 avos, né? A gente pode apresentar esse resultado de outra forma também, né? Porque a gente percebe que tanto o 46 quanto o 50, eles podem ser divididos por 2, tá? E aí eu vou dividir o 46 por 2 e o 50 por 2, né? E aí vai ficar 23,25 avos. Gente, presta bastante atenção, ó. O 46,50 avos, que foi a resposta que vocês mandaram pra gente, e o 23,25 avos, quer dizer a mesma coisa. São duas frações que nós chamamos de frações equivalentes. A diferença é que a última, 23,25 avos, é a forma simplificada da fração. O que é essa forma simplificada, né? Essa forma simplificada é quando a gente pega a fração e divide os dois números, tanto de cima quanto de baixo, pelo mesmo divisor, até não dá mais para dividir. Aí a gente reduz essa fração. E frações reduzidas, elas são muito mais práticas de se utilizar, né, em problemas, em outros tipos de cálculo também, porque nós temos números menores, trabalhar a multiplicação e a divisão com números menores é muito mais prático. O que você acha, Vivi? Sim, é muito mais prático. E também, como as frações, elas têm muitas roupinhas, né? Elas são iguais. Gosto disso. Elas têm muitas maneiras de representar. Por exemplo, se fosse um problema de múltipla escolha, né, Tony? Sim. Teria que ter muita alternativa. Então, a gente sempre opta por deixar na fração simplificada e reduzida. Né? É um padrãozinho. A professora Juliane está falando assim, é muito simples, é igual uma receita. Basta a gente seguir a regrinha que dá certo. É isso mesmo, é isso muito mesmo, bem. Né? Então anota no seu caderno. Para diminuir uma fração, você tem que dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo valor. E você pode dividir quantas vezes você quiser, até não dá mais para dividir. Pode utilizar números grandões, pode utilizar números pequenininhos também. Nós vamos ter aí um momento, né, em que a gente vai falar mais profundamente a respeito de simplificação de frações. Mas eu acho que essa informação é muito válida agora. Beleza? Sim, ó, mas não pode esquecer, viu, gente? É sempre o mesmo número. O mesmo número. Tem que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Mesmo valor. Se não der para dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, então ela já está reduzida, não é mesmo? Exatamente. Perfeito. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, olha só. Então, você pode vestir outras roupinhas na fração, sim, né? Desde que você divida em cima e embaixo pelo mesmo valor. Você viu que a gente repetiu várias vezes essa informação, porque ela é verdadeiramente importante aí para vocês, tá bom? Ó, vamos lá. Segunda perguntinha. Olha só o que está falando aí, ó. Qual a fração que representa o consumo de água do setor doméstico? Olha só, veja que esse 23,25 avos ou
46,50, ele representa, né, a soma do setor industrial com o setor agrícola, tá bom? O restante, né, Vivi, vai ser o doméstico. Sim. Tá? O restante aí vai ser o doméstico. E aí eu já queria fazer uma provocação aí com vocês. Olha só, o que eu vou fazer, Vivi? Ó, eu vou apagar tudo que eu escrevi. Olha só, dá uma olhadinha na tela aí, ó. Apaguei tudo, ó. Deixei só a fraçãozinha, que é o resultado aí, Vivi. Da soma, né, do industrial com agrícola, né? Que era o 46,50, que a gente simplificou, virou 23,25. E aí, Vivi, para eu saber o restante, o que eu vou fazer? Ó, de olho na tela aí, dá uma olhada, que legal, ó. Eu vou fazer 50,50 menos 46,50. E a minha pergunta, antes de saber a resposta para você, é o seguinte: por que eu estou utilizando 50,50? Você sabe por quê? Vou dar um minutinho para você escrever aí. Por que você acha que eu estou usando 50,50? Por que o número de cima é igual ao número de baixo? Depois do intervalo, nós vamos comentar. Bom trabalho. Voltamos aqui, Tony, com a participação do Quirilos aqui, falando, manda um beijo aqui pra gente que estamos acompanhando, muito bem. Nós temos o Antônio Lisboa, a Escola Antônio Lisboa. Nós temos aqui o aluno Wenzel, aqui no Instagram, o Arthur Wenzel com a Escola Virgínio Melori, lá de Santa Rosa de Virbeto, e a Rossana, a mãe dele, participando da nossa aula. O pessoal está dizendo o seguinte: para representar a parte inteira, 50 sobre 50 é igual a 1. Os alunos da Adelaide Rosa, da Sul 3, estão dizendo isso. É isso aí, muito bom. Ó, quero mandar também um abraço pro pessoal que mandou aqui, comentou no Instagram também, ó, a Escola Altair Poletini, aí mandou um abraço para vocês que estão participando. E também, deixa eu ver aqui, a Escola Odilon Leite Ferraz, de Louveira. Um beijo especial para Júlia Oliveira Lemos, do 6º C, e Yasmin Gomes Monteiros, do 6º A. E é isso mesmo, gente. Ó, saiu uma resposta interessante aqui, ó. Lá. Do Sandro Pereira, aluninho Sandro Pereira, lá de Cubatão, do Valdomiro. Ele disse 18,250 avos. Seria uma opção de resposta também. Aí alguém está dizendo que sobrou aqui. O Pei Daniel disse 4,50 avos. Assim, já dando a resposta, né? Da sua pergunta anterior. Muito bem. Então vamos acompanhar. Ó, quando a gente quer representar o todo, a gente sempre vai colocar o numerador igual ao denominador. Tá? Então, ó, dá uma olhadinha na tela aí, ó. Veja que a gente tinha um resultado com um denominador igual a 50, né, Vivi? Sim. Então, é o 50 que nós vamos utilizar como parâmetro aí para calcular. Então, se o todo foi dividido em 50 partes, então o todo é as 50 partes, são todas elas. Por isso que a gente escreve 50 avos. É só a gente lembrar, por exemplo, da pizza. A pizza inteira são 8 oitavos, né? A pizza toda está dividida em 8 pedaços. Para você comer a pizza inteirinha, você vai ter que comer 8 pedaços, 8 oitavos. Então, todas as vezes que vocês virem aí uma fração cujo numerador, ou seja, número de cima, é igual ao número de baixo, você está representando o todo, tá? Então, se liga nessa dica aí que é importantíssima. Então, olha a resposta aí subindo aí para vocês, ó. Então, nós temos aí 50 avos menos 46 avos. A gente tem aí 4 avos.
tá certo? Lembrando que a importância desse exercício era só mencionar a respeito desse todo aí, tá certo? Vamos lá, você vai ter oportunidade de calcular também. Olha só, a gente pode calcular isso de outra forma também. Deixa eu ver se eu não atropelo a Flávia. Aqui, ó, dá uma olhadinha, Vivi, ó. Se eu dividir em cima e embaixo por 2, né, para dar aquela simplificada básica, eu vou ter 2 23 avos. 25. Oh, 23? Não, 25, né? Olha, Sim. de onde que eu tirei o 23, né? Eu estava pensando na resposta anterior, Vivi. Isso. Olha só. Ainda bem que eu tô aqui. É isso aí. Muito bem. O que seria de mim, né? Ó, 2 25 avos, simplificando aí. É isso, Vivi? Tá certinho agora, né? Agora tá certo. Muito bem. Então, ó, eu dividi em cima e embaixo por 2. Por que eu tô falando isso? Porque eu posso utilizar também, Vivi, a outra resposta, né, anterior, Sim. que era 23 25 avos. E aí eu utilizaria dessa forma assim, ó. 23 25 avos, aí em vez de utilizar o 50, eu vou utilizar o 25. Faltam 2. Exatamente. Então, vou fazer 25 25 avos menos 23 25 avos, vai ficar 2 25 avos. E você percebe que a resposta fica a mesma, né? Sim. Tá? Se você multiplicar por 2, né? Não que seja o jeito certo de se fazer, mas se eu multiplicar o 2 por 2 dá 4 e o 25 por 2 dá 50. Beleza? Beleza, eu vou fazer só o comentário. Por que não pode ser, então, 18 ou 250 avos? Porque se você multiplicar por 10 embaixo, vai virar 250, né, Tony? Exatamente. Mas em cima ficaria 20, né? Ficaria 20. Ah, Então não daria certo, não dá né? certo. Vamos voltar? Volta pra tela aqui pra gente ver isso. Aí, ó. Ó, se eu multiplicar aqui por 10, ó, pra ficar o 250, eu vou ter que multiplicar em cima por 10 também, né? Então ficaria 20, 250. E não 180, 250, tá? Precisam ser frações equivalentes e guardar essa proporcionalidade aí. Beleza? Mas foi bom aí pra gente poder discutir, né? Vamos lá. Vamos para mais uma? Bora. Tô Bora. animada. Eu também, eu tô assim, Olha só, o Luiz realizou uma viagem de automóvel partindo da cidade A para a cidade B. E pela manhã percorreu 1/5 e à tarde percorreu 1/3 da distância entre as duas cidades. Sabendo que a distância que falta para o automóvel completar a viagem é de 420 quilômetros, calcule a distância entre as duas cidades. Mas antes, nós temos uma perguntinha, né? Antes de calcular quantos quilômetros tem entre as duas cidades, tem uma perguntinha em roxo aí aparecendo para vocês, né? Que diz o seguinte, ó. Qual fração representa o total, o somatório de quilômetros que Luiz percorreu de manhã e de tarde? Agora eu vou dar pouquinho tempo, né? Agora eu vou dar apenas 1 minutinho para vocês, que vocês já pegaram a manha, 1 minutinho, e a gente já volta para comentar. Bom trabalho! Voltamos aí, ó. Eu quero aproveitar para falar do comentário aqui da Ivone, né? A Ivone disse assim: Vivi, você é uma ótima moderadora. Ivone, eu também acho, viu? É incrível, né? Sempre esperta, sempre alerta aí. Ó, dá uma olhadinha aí na resposta aí, como é que subiu, ó. O que eu vou fazer, Vivi? Eu vou juntar o 1/5 com 1/3. Combinado. Né? E aí, ó, na hora que eu fizer 1/5 mais 1/3, eu tenho que lembrar que o múltiplo comum entre o 5 e o 3 é o 15. Né? Então a gente faz a mesma coisa, ó, tá vendo? A gente percebe que do 5 para o 15 a gente multiplicou por 3. Sim. E do 3 para o 15 a gente multiplicou por 5. A mesma coisa vai acontecer na parte de cima, ó. Esse 1 a gente multiplica por 3 e esse 1 a gente multiplica por 5, né? Então a gente teve aí 3 quinzeavos mais 5 quinzeavos, né?
Adicionando tudo, nós temos 8/15. Esse 8/15, Vivi, representa o quanto ele percorreu de manhã e de tarde. Tá certo? Muito bem, vamos lá. Outra perguntinha aí, ó. Qual a fração que representa a quantidade de quilômetros que Luiz ainda precisa percorrer? O que ele ainda vai percorrer, tá certo? Então, 8/15 foi o que ele percorreu. Eu quero saber qual é a fração que representa quanto ele ainda vai percorrer. Então, um minutinho para vocês, a gente já volta. Voltamos aqui, Tony, rapidinho. Ó, a professora Regiane está dizendo que você representa muito bem os professores de matemática, muito bom. Estão curtindo a nossa parceria aqui. E eles estão dizendo 7/15. E aí, Tony? É isso mesmo, são 7/15 mesmo, né? Porque olha só, a gente pensa na mesma ideia, né? Se ele caminhou 8/15, ó, dá uma olhadinha na tela aí, ó. Se ele caminhou 8/15, a gente vai usar esse 15 aí como parâmetro, né? Então, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer o 15/15 menos 8/15, que é igual a 7/15, Vivi. E aí, Vivi, olha só que coisa interessante. A gente tinha uma pergunta principal aí, né? Que estava perguntando qual era a distância entre as duas cidades. Perceba que esses 7/15 aqui, ele representa os 420. Sim. Né? Pensando na ideia de proporcionalidade, olha só o que vai acontecer, Vivi. Ó. O que eu posso dizer? Ó? Eu posso dizer que 7/15 é igual a 420 quilômetros, não é? Sim. Se eu sei quanto que é 7 partes, ou seja, se 420 são 7 partes, se eu dividir o 420 por 7, né? Eu vou ter quanto é que vale cada uma delas. Sim. E aí eu posso dizer que 1/15 é igual a 60. Porque o 420 dividido por 7 é igual a 60. Agora, para eu identificar qual é o caminho total da cidade A até a cidade B, eu tenho que multiplicar por quanto, Vivi? Faltam 3 partes? Não, de ó. 60? Ó, 1/15 é 60. Eu quero saber o todo. 480. Não, eu vou multiplicar por 15. Não sei mais. Olha. Então eu vou pegar aí, ó, eu vou dizer que 15/15 é igual a 900. Por quê? Porque 60 multiplicado por 15 é igual a 900. Entendeu? Então eu descobri quanto que era um pedaço da pizza aí, né? Se eu tivesse uma pizza dividida em 15 partes e cada parte fosse 60, as 15 partes, né, seria 15 vezes 60. Que é igual a 900. Acho que você não entendeu a pergunta, porque eu falei muito rápido também. Eu multipliquei por 3, dava 180. Isso. Era o que estava faltando. Muito e não bom. era isso. Exatamente. Então, o todo são 15 vezes 60, 15/15, que deu 900 quilômetros. Esse material está no nosso repositório. Tem mais uma atividadezinha para ser feita no final aí. Façam com seus alunos. Os alunos aí que fizeram as atividades, tira foto no seu caderninho, marca a gente lá no Instagram, @pro.tony_y.mate e @vempramate, para que a gente possa compartilhar e incentivar toda a rede a participar das aulas. Um beijo, um cheiro, até a próxima. Tchau, tchau.